A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos ler a palavra da célula, compartilhar a palavra da célula, o poder de operar milagres, né? Lá em Gálatas capítulo 3, verso 5, fala assim: aquele pois que vos concede o Espírito é o que opera milagre entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Quantos precisam do poder da vida? Muitas vezes a palavra milagre no Novo Testamento é uma palavra dunamis, ou dínamo, que Gálatas 3,5, aqui em Gálatas 3,5 a expressão aqueles que lhe dá seu Espírito opera milagres entre vós. É na verdade Deus que opera dínamos entre vós. Dínamos é um poder miraculoso, poder que produz milagres. Milagre não é alguma coisa que vem do homem, mas vem de Deus, vem do céu, né? Jesus disse em Atos 1, versículo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Recebereis, diga mais uma vez, recebereis poder do alto. A palavra grega aqui é dunamis, poder miraculoso. Jesus diz: recebereis poder miraculoso. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, sereis minhas testemunhas, né? O que é este poder dunamis, né? Jesus disse aos seus discípulos para não irem pregar de imediato, mas esperar até que fossem revestidos de poder do alto. Ele deu uma instrução clara de que não deveriam ir até que fosse revestido do poder do alto. Para sermos eficazes na obra, precisamos ser revestidos com dínamos do alto. Amém? Contudo, alguns crentes têm seus pés nas duas montanhas. O cristianismo não é lei, mas graça. Totalmente graça e totalmente vida do Espírito. Amém? Nós temos que crer nisso. Lá em Gálatas 3,5 fala assim: aquele pois que vos concede o Espírito é o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que a gente recebe o Espírito, né? Nós temos que crer que é pela pregação da fé. Nós temos que ter fé. Amém? O Espírito Santo não vem para glorificar o homem, vem para glorificar Cristo. A Bíblia diz que nos dias de Pentecoste, ele veio como um vento impetuoso. Ele quer encher-nos mais do que você quer ser cheio. Há no meio do Evangelho um ensino torto que diz que é difícil demais ser cheio do Espírito Santo. Mas isso não é verdade. E pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Note bem que aqui diz que todos foram cheios, e eles falaram. Está claro que eles foram cheios e começaram a falar. Quem começou? O Espírito ou eles, né? Começaram a falar conforme o Espírito lhes deu capacidade. Alguém pode dizer: pastor, eu não sou uma denominação que acredita que você é cheio do Espírito Santo. Você começa a falar em outras línguas. Tudo bem, não tem problema com isso. Nossa comunhão é em torno do sangue de Jesus e não baseada nos dons do Espírito Santo. Entende? Você é meu irmão em Cristo. Mas quando nós deixamos de lado o Espírito Santo, nós deixamos uma grande dádiva do Senhor, né? Um grande presente do Senhor. 1 Coríntios 14 diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito de fato mas a minha mente fica infrutífera. Quando eu oro em línguas, meu espírito ora, né? Então Paulo diz em 1 Coríntios 14:15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, né? Se você foi batizado com o Espírito Santo, por que não ver o poder se manifestar? Em Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro viu o clímax dos seus irmãos, e ele disse a Cristo: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que crê recebe o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda está falando em palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Que mensagem? Ele dizia: aquele que crê em Cristo receberá o perdão dos pecados, né? Lá em Atos 10:43 fala assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Lá em Atos capítulo 19, verso 1 ao 2, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que misericórdia. Não saber da existência do Espírito Santo, né? Do poder de Deus aqui na terra. A igreja não aceitou nada diferente disso. Não negocie, não fuja disso. Ser batizado no Espírito afeta a sua boca. A grande pergunta é o quê? O que devo fazer? Depois você viu o que deve fazer. Quando você foi batizado, o Espírito não foi para você mostrar espiritualidade. Deus encheu você porque Cristo foi glorificado, assim como Deus o salvou, porque Cristo morreu na cruz. Queridos, Deus tem nos dado coisas surpreendentes. Você acha que o Pai Celestial lhe daria algo que não seja importante? Como podemos tratar isso com desdém? Desperte o dom de Deus em você. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, irmãos.